Vamos testar depois o som. Gustavo Oficial. Mari. Vocês estão me ouvindo com eco agora? Veja se é... Tá ouvindo com eco ou não? Que eu vou chamar o Dr. Gustavo. Ótimo, ótimo. Deve ter havido algum problema na conexão, naquela anterior conexão. Bom, mas só para avisar agora que a gente está iniciando a live, eu vou deixar todo o currículo, Soraya, oi, do Dr. Gustavo no final, né? Porque a gente perdeu a primeira conexão. Assim, na verdade não perdeu, né? A gente decidiu mudar aqui para tentar ficar fácil de ouvir, porque eu não estava conseguindo me ouvir. Vamos lá. Tomara que dê certo. Aê! Agora fechou. Eu acho que deve estar havendo uma interferência com a comunicação. Ah, pode ser. Às vezes acontece. Né? Vamos seguir aqui, vamos seguir. Tá. O importante é o conteúdo. Com certeza. Eu estava falando, Gustavo, que ao final, como você perdeu um pedacinho da live, eu vou deixar o seu currículo, todas as informações lá nos grupos do Facebook, no Facebook, e aqui também no meu perfil. Tá? Sim, perfeito. Seguindo, minha voz está horrível, a nossa relação com esse doutor, por conta também das tecnologias, gestão, de cursos da Verbo Jurídico. Sim. E eu acho que tinha tudo a ver com o meu público, direcionado para os médicos, né? Sim, com certeza. Então, entrando no tema especificamente, o que você poderia nos trazer de novidade por conta da tecnologia, da telemedicina, em se tratando de ferramenta? Claro. Eu acho que é importante ressaltar, Bruna, talvez para aqueles que estão nos ouvindo, e eu fiz um convite também a vários médicos que eu conheço e várias pessoas que eu conheço dessa área, talvez um convite a falar um pouquinho também sobre a questão que seja a própria telemedicina, antes da questão introdutória da tecnologia em si. Eu fiz o meu tema de casa, dei uma pesquisada, então a gente percebe que o assunto não é novo, né? Ele é um assunto já regulamentado desde os anos 90, tem resolução do Conselho Federal desde 2002, mais ou menos como foi para a advocacia processo eletrônico, a medicina entrou mais ou menos na mesma época, nesse quesito. E o que a gente percebe com isso? A gente percebe que por mais que seja uma matéria extremamente tradicional, porque o médico na sua grande asepsia, assim como o advogado, ele tem aquela coisa cultural, forte, tradicional, estruturada, às vezes arraigada inclusive em alguns aspectos e preceitos muito antigos, nós temos uma questão também de uma velocidade da informação muito grande. Eu conheço alguns médicos que são pesquisadores, conheço alguns médicos que trabalham com ferramentas bem avançadas e conheço outros que na verdade sequer sabem usar um computador e nem querem. É uma questão cultural mesmo, uma questão na verdade de abordagem da própria tecnologia. Então hoje, o que eu vejo que realmente interessa para eles e que eles têm que realmente começar a pensar? Existem ferramentas no mercado, quando a gente fala nessa questão da gestão interna do médico, de maneira a organizar o escritório dele, ou ele mesmo enquanto pessoa. Nós temos a organização dele com quem trabalha com ele. E hoje, mais modernamente, que a gente vê muito isso, as clínicas médicas com várias especialidades. Então acho que é uma questão importante de quem está nos ouvindo ter em mente que a tecnologia hoje já consegue fazer um trabalho de auxiliar o médico a fazer a sua gestão básica interna. Aí vem aquela perguntinha, mas o que é uma gestão básica interna? Vamos começar assim pelo básico mesmo. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que tu tem que fazer, tu está pegando e atendendo, tu abriu tua clínica agora e tu está atendendo teu primeiro paciente. Bom, estou atendendo meu primeiro paciente, eu vou ter que começar a pensar em que eu vou criar de histórico para esta pessoa. Então eu tenho que começar a pensar, poxa, é o meu primeiro paciente, é uma oportunidade que eu tenho de fazer com ele um trabalho
diferenciado. Ele me deu, na minha anamnese, eu percebi que ele tem uma doença, ou percebi, na verdade, que ele tem uma situação XYZ. Ele trouxe alguns exames, coisa corriqueira, ou eu pedi para ele fazer, ele me trouxe depois alguns exames, e eu vou anotar isso em algum lugar. Aí já começa a questão da organização. Eu vou anotar isso em algum lugar. Aonde? A maioria, muitos, que a gente conhece desde vida prática, como também de usar, né, o serviço médico, eles anotam em fichas de papel. E esta anotação em ficha de papel, ela tem uma característica que eu julgo extremamente prejudicial ao médico, que ela não cria indicador. Esse é o grande problema. A ficha médica, quando anotada, o prontuário, né, vamos dizer assim, quando anotado dentro de um sistema, software, ou de ferramentas gratuitas que sejam, ela consegue proporcionar depois ao profissional um histórico, uma estatística e principalmente consegue trazer para ele velocidade na hora da informação. Vamos pegar um exemplo básico e até mesmo gratuito. Se tu for pesquisar hoje e for trabalhar com o próprio Google, digamos assim, o Google tem ferramentas gratuitas, quer dizer, tu poderia usar um Google Agenda da vida para fazer agendamentos, tuas apontamentos médicos. Tu pode já fazer uma pré-classificação, que nem todo mundo faz, mas o Google permite de forma gratuita, que é botar cores diferentes na tua agenda. Então tu pode trabalhar, eu trabalho assim, clientes têm uma cor, né? A cor eu tenho que ir no médico é outra cor, palestras e eventos é outra cor. Tu vai trabalhando sempre com isso e tu abre a tua agenda e tu já tem um mapa. Exatamente porque tu está olhando para ela, tu já tem um mapa de como ela está naquela semana. É fantástico. Realmente é muito simples e fantástico. E gratuito. E aí já fazendo um paralelo com aquilo que poderia já ser uma ferramenta um pouco melhor, nós temos o Google Cloud Healthcare, se chama, de cuidado da saúde em inglês, tá? Healthcare. O Google Healthcare ele faz um trabalho muito legal, porque através do Google Cloud, que é a nuvem, né, ele trabalha como? Ele trabalha em qualquer dispositivo, o médico pode acessar prontuário, mas aí é diferente do que um Google Agenda. Ele tem um serviço específico para a área da medicina, com prontuários, com agendamentos, com a questão de poder fazer upload dos exames. E aí vem um detalhe muito importante, que até eu não testei porque eu não tenho cadastro de médico para poder fazer o cadastro. Mas é uma questão assim, ele utiliza uma ferramenta muito legal, que seria justamente a ferramenta estatística. Vamos supor o seguinte, tu é um médico de uma determinada especialidade. Por exemplo, tu é um médico que atua, sei lá, estômago. E aí tu começa a perceber que vários dos teus pacientes têm uma enzima X que tu percebe que ela está sendo muito recorrente. Aí tu te pergunta, poxa, isso é recorrente, mas o quanto isso é recorrente? Se tu tem algo estatístico, é 2, 3 cliques e tu sabe a quantidade de pacientes, o percentual de alteração desses pacientes, o nível, portanto, de problemática desses pacientes, e aí para fora. Tu começa a ter uma identidade muito clara, tu começa a ter uma clareza realmente da informação muito grande, que é a questão do próprio indicador. E isso é uma questão que eu vejo assim, o médico, mas Gustavo, eu não lido muito com pesquisa. Não é só uma questão de pesquisa, é uma questão inclusive da própria questão sanitária da região onde tu está. É uma questão que envolve também, dentro da medicina, aquilo que tu pode ver, bom, o meu grupo de pacientes de risco é tal. Eu posso dentro, né, da minha cadeia, dentro dos hospitais que eu trabalho, né, a minha cadeia de relacionamento, eu posso daqui a pouco fazer um trabalho e entender se eu não estou de repente com um problema que deveria até mesmo ser reportado às autoridades ou pesquisado de uma forma mais profunda. Não vamos esquecer que tu não é um médico só por exercer a medicina. Tu está dentro de um contexto social. É uma profissão tão forte dentro do seu contexto social e necessária, né, além de todas as questões utilitárias, juramento de Hipócrates, assim nós vamos indo, mas vamos entender, tu está dentro de um contexto que se tu identifica um problema, a tua relevância é essencial. Hoje nós percebemos isso, numa época de pandemia. Nós percebemos, na verdade, que nunca se consultou tanto médico na televisão, né? Nunca se falou tanto sobre isso, nunca se colocou tanto essa realidade. Mas mesmo assim, mesmo numa realidade que não é tão plena, no sentido de conhecimento para todos, porque é um conhecimento muito específico, se tu fala no teu jargão, na tua linguagem, para as pessoas que te entendem, para quem está dentro do teu público, tu vai ter resultado e vai ter quem te ouça. E eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de estatística. Então, quando eu vejo a organização, né, falando assim nesse quesito organização ainda, existem ferramentas até mesmo, e aí o nosso colega Martelo colocou realmente ali muito importante, né? Tem que se trabalhar com inteligência, e eu concordo. Na verdade, a inteligência ela tem que ser trabalhada em todos os níveis.
Porque o nível da medicina ele vai do nível privado para o nível público, ele vai para o nível onde tem o convênio e não tem o convênio, e todos os níveis da medicina, todos, importam para o público. Quando eu falo público, para a sociedade. Então, se nós trabalharmos com inteligência enquanto questão de sociedade, nós trabalharmos com esse quesito de buscar o melhor que nós pudermos encontrar socialmente, nós vamos ter um resultado mais efetivo. Sem sombra de resultado mais efetivo. A grande problemática... Acho que deu uma cortada. Pessoal, dá os indicadores aqui no nosso Instagram. Dá joinha, dá assim. Como que tá? Assim ou assim? Oi? Será que sou eu? Bah, sou eu? Acho que sou eu, tá? Faz assim ou assim, vamos ver se vocês estão me ouvindo ainda. O dele caiu. Acabei de ver. No melhor momento. Aqui, vamos lá. Tá voltando. Oi? A gente vai resistir aqui. Congelou, a tua imagem congelou, ficou escura, né? Eu comecei a te chamar para ver se voltava. Voltamos. Só pegar água. Então, assim, fundamental, eu acredito que a gente possa, retomando aqui a questão da organização e gestão médica, fundamental que o médico entenda que quando ele consegue fazer uma gestão própria, organizando a estrutura dele, de uma forma que pode ser gratuita ou até muito barata, e ele cria indicadores para isso, ele consegue fazer, na verdade, algo muito maior do que para ele. Ele consegue fazer uma gestão, na verdade, social, né, que é o que eu estava comentando antes, a gente trabalhar com a questão pública, trabalhar com indicadores que a gente possa fornecer para o Estado, e também para o Estado como ente social, não somente nós, né? Acho que esse é o grande ponto. E o doutor Gustavo? Oi. Uma das coisas também que o pessoal fala é que esses indicadores, se nós tivéssemos direitos, poderia auxiliar na pandemia. Sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Falando sobre questão pública, privada, o quanto a ferramenta inteligente é importante. Hoje, se a gente for analisar somente a pandemia, fazendo um capítulo assim, pandemia, se fôssemos analisar somente ela, as pessoas falam, e até tem várias reportagens citando esse assunto, a pandemia hoje, com a questão de inteligência artificial, a inteligência artificial está ajudando. Sim, ela ajuda, mas como os indicadores da própria pandemia são novos, como nós não temos nenhum parâmetro anterior, a construção de algo que não existe é muito complexa. Então é por isso que muitas vezes as pessoas te dizem, poxa, por que nós não temos, nós temos tanta inteligência artificial para tantas questões e não temos para esse quesito? Né? É uma verdade, porque nós não temos base. Nós não temos a questão toda da inteligência artificial, da forma como ela está hoje no mundo, ela precisa de base para poder crescer. Ela consegue construir, o algoritmo constrói, mas ele precisa, para esta construção, algo maior. Até o colega botou ali. Né? Exatamente. O colega até colocou uma questão de separação de atendimento, que eu considero realmente muito importante. Tá? A separação de atendimento hoje, se a gente parar para pensar, nós temos que entender que o cliente, quando ele te procura, ou o cliente, quando ele vai até o teu consultório, ou tu vai fazer um trabalho no hospital, seja como for, o cliente ele tem uma característica para te entregar. Né? Ele tem uma característica que é a dele. Aí tu vai comparar isso com outros casos, tu vai comparar isso com outras pessoas, tu tem que separar as informações. Até porque essa estatística vai te permitir também fazer uma gestão estrutural do teu negócio. Vamos pensar juntos. Eu quero crescer enquanto profissional médico. Nós temos as limitações do Conselho de Medicina, nós temos, assim como a OAB tem, o Conselho também tem, e às vezes até é tão restritivo quanto o do advogado, tem bastante limitação também.
Né? Eles têm uma série de questões de publicidade que eles não podem fazer e umas outras questões também. Então, quando ele vai colocar isso estruturalmente, ele sobrevive, entre aspas, da indicação. Ele sobrevive, na verdade, também do trabalho, muitas e muitas vezes de formiguinha, como a gente costuma imaginar. Então, nesse quesito, o que eu aconselho? Aconselho que o advogado, o médico, na verdade, quando ele faz esse trabalho, ele conhecendo o público-alvo, ele conhecendo o que, meus pacientes em média que me procuram são de uma região. Meus pacientes têm me procurado porque o meu conhecimento em específico está ressaltando para eles tal situação. Aí vem a questão, de um lado, especialidade médica, que é algo importante, mas a gente não pode esquecer que o mercado cada vez mais procura um binômio. Eu procuro o especialista que tem conhecimento também generalista. Nós não podemos perder esse foco. Né? Não é porque eu fui procurar um médico, daqui a pouco especialista numa determinada situação, que ele não vai ter um conhecimento. Por exemplo, eu fui procurar um médico dos olhos e ele não vai poder me falar alguma coisa interligada aos meus ouvidos ou ao meu nariz, sendo que são coisas acessórias ao que ele faz o trabalho dele. Eu compreendo indicar, né? Exatamente. Porque eu compreendo que ele não vai me falar da minha perna, fica muito longe, né? Para ele ter o conhecimento. Mas aquilo que é acessório ao trabalho é fundamental. Né? É essencial que ele tenha isso. E isso falta muitas vezes, por quê? Porque tu te especializa, e aí tu não cria uma rede, né? Nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter uma rede nesse sentido. Eu acredito que a telemedicina, ela quebra barreiras nesse aspecto. Né? Eu li a resolução lá do Conselho Federal, eu li algumas questões, e realmente o que é permitido é muito interessante, porque é permitido desde a questão de catalogação e algumas questões de atendimento, como também agora em época de pandemia eles abriram mais ainda. Demonstração de exames e uma série de outras coisas foi liberado. Então eu vejo com muito bons olhos para o médico que está nos ouvindo, ou que vai nos assistir, ele compreender o seguinte: é um salto que não tem volta. Nós não vamos mais voltar para o papel. Nós vamos dar um salto cada vez maior em direção à tecnologia. Marcelo, prazer. Desculpa, eu estava chamando de Martelo, mas é por causa do teu nomezinho ali no Instagram. Desculpa. Prazer, Marcelo. Obrigado por estar participando com a gente. Então, assim, é importantíssimo que nós tenhamos realmente, que as pessoas entendam que quando a gente fala de tecnologia, não é falar inteligência artificial vai substituir. Gente, vamos pensar o seguinte, vamos fazer um histórico rápido aqui. O Google surgiu em 1998. O Google se tornou em 2005, em 2006, um dos maiores buscadores do mundo, hoje sendo o maior. O Google já foi quebrado, recorde dele, de ser substituído, não sei se vocês sabem. O Google perde hoje para o YouTube em pesquisa. O YouTube chega a ter 2 bilhões de visualizações singulares num mês, em 30 dias. Nós somos 7,3 bilhões de pessoas no mundo. 2 bilhões dessas pessoas estão no YouTube em 30 dias. É impressionante os números. E aí tu pensa, mas Gustavo, isso tudo nos traz o quê? Nos traz imediatidade da informação. Existe o que a gente chama de Dr. Google. Tu tá com um sintoma, tu põe no Google. Certamente tu vai achar que tu vai morrer, não tenho dúvida. Porque o Dr. Google nos mata. Na maioria das vezes ele diz que tu tá com aquela doença terminal que tem 30 dias de vida. Então, ele não vai acabar com a medicina. Ele não vai acabar com a confiança que tu vai ter no teu profissional médico. O que ele vai fazer de forma efetiva, às vezes, é te dar parâmetros para que tu possa entender. Ele vai te deixar, principalmente, um pouco mais tranquilo em relação a certos sintomas, quando às vezes tu tem uma demora. Eu sou pai, tenho 2 crianças, uma de 5 e uma de 2 anos. As minhas meninas, quando tem às vezes alguma coisinha, tu vê, elas ficam toda vermelha, etc. Eu mando pro meu pediatra. O meu pediatra me atende totalmente pelo WhatsApp, me atende... Eu fiz consulta por telemedicina agora em abril, quer dizer, totalmente online, foi super tranquilo. Agora tem um detalhe, eu sei que nem todos são assim, eu sei que muitos, na verdade, são tão tradicionais que não conseguiram entender que a necessidade de tu ter que sair de casa no momento de pandemia é crítica, né? As situações realmente que tu não pode fazer. E digo mais, quando a gente olha os sintomas e entende um pouco, poxa, isso aqui podia ser tal coisa, e tu sugere isso, olha, doutor, eu imagino que a minha filha possa ter isso. Eu não estou querendo ofender o conhecimento dele, ou querendo dizer que ele não sabe, ou que eu sei tudo. É o contrário. Eu quero tentar entender, na verdade, o que é melhor para aquela solução. Muito mais que ela me afeta diretamente, porque é da minha família. Ou poderia ser minha. Então eu também acredito que uma das questões que nós devemos tocar, às vezes, nesse aspecto, às vezes não da questão da pessoalidade, né?
Porque a pessoalidade ela não pode ser quebrada, nem no quesito médico, nem no quesito advogado. Mas a pessoalidade, além de ser extremamente relevante, depois que tu conhece a pessoa, tu tem parâmetros, tu tem estrutura, tu já tem um certo know-how, o que é fundamental? É fundamental que tu possa trocar com essa pessoa de uma forma mais leve, mais fluida. E aí vem contatos pelo WhatsApp, que hoje os vídeos estão aceitando já 8 pessoas, vai aumentar para 50 agora na versão online, parece que semana que vem. Nós temos as salas de reuniões, nós temos os softwares que eu quero falar daqui a pouco mais, que alguns já estão permitindo essa realidade, né? O Google, por exemplo, o Home Health, o Home Care, Healthcare, ele faz o quê? Ele faz uma estruturação, por exemplo, que é dentro do G Suite, que é a ferramenta paga do Google, que tem tudo. Tem o Google Meet, tem o Google Agenda, tem o Google Gmail. Hoje, um médico que tenha, um médico, por exemplo, se formou agora, vamos pegar aquela situação bem difícil, o médico se formou agora, não tem quase estrutura nenhuma, penou muito para pagar a faculdade, está pagando lá o seu FIES, quer dizer, ele está naquela situação complexa. Ele foi para o mercado de trabalho a duras e penas, ele não tem uma família estruturada que possa bancar ele. Ele não vai ter dinheiro, muitas vezes, para montar muita coisa, ou ele vai trabalhar em 3, 4, 5 lugares diferentes para ter uma renda razoável. Então, é uma questão fundamental, né? É uma questão fundamental que nós possamos exercer isso, ele possa ter ferramentas para estruturar isso de uma maneira adequada. E aí, quais são essas ferramentas hoje? O Google eu acho que é uma boa, porque é uma ferramenta barata ou de graça, acho que é uma ferramenta boa. Outras ferramentas que eu posso até citar nomes aqui, porque nós não estamos sendo patrocinados por ninguém. Então a gente pode falar de nomes. São ferramentas que, né, a custo aí de R$100 e poucos mensais. Então ferramentas que te dão um valor, não é um valor tão caro por médico, né? Vamos falar isso por médico, porque a forma de cobrança é assim, é por médico. Então se tem uma clínica de 3 médicos, tu vai pagar R$300 e poucos. Né? Vamos entender isso. Vamos deixar bem claro. E uma das questões estruturais que eu acho que é muito importante nessa questão de medicina é que nós entendamos que o papel do médico não vai mudar com a telemedicina. Acho que isso é fundamental. Sim. Né? Até o Marcelo continua com alguns comentários justamente nessa questão da pandemia. É uma questão importante para nós, realmente, tanto para nós que estamos aqui querendo falar um pouquinho de tecnologia nesse sentido, é que a falta de gestão, não digo nem somente pública, mas às vezes privada também, ela nos causa o quê? Ela nos causa uma desorganização tão grande que apavora a gente em todos os sentidos. Alguns de nós estamos muito apavorados por causa da pandemia, mas vamos falar um pouquinho mais adiante. Nós temos aí uma Lei Geral de Proteção de Dados entrando em vigor no ano que vem. E isso aí vai ser um verdadeiro, assim, ó, uma bagunça. Por quê? Porque todos os dados médicos são sensíveis. Todos os dados médicos deveriam ser criptografados, anonimizados, não podem sair em relatório, tem que ter um nível de permissão muito alto, é um monte de regras. Então se tu pegar só esse quesito, que é um só, do dado sensível, nós já temos uma coisa extremamente complexa para lidar, que não é nem o gestor público, eu não vou nem criticar aqui os governantes, eu vou criticar aqui, na verdade, nós enquanto sociedade, nós não estamos acostumados a trabalhar com dados. E não é diferente na medicina, não é diferente na advocacia, não é diferente em profissão nenhuma. Nós não sabemos trabalhar com dados. E este é o grande problema. Por que é o grande problema? Porque o médico hoje, quando ele pega o meu prontuário físico na minha frente, e ele tem que ler 3 ou 4 anos que eu já me consulto com ele, e ele não tem nada estatístico na frente dele, o que acontece? Ele lê tudo de novo. Ou ele me deixa esperando na sala de espera para fazer um levantamento do meu negócio e está um pouco mais preparado para me atender. O que nem sempre dá tempo, porque muitas vezes ele está atrasado, muitas vezes ele tem outras situações que ele está vivenciando de urgência que ele não consegue fazer. Então se nós, né? Pois não. Eu vou levantar a mão para falar para não dar esse delay. Claro, pode ficar. Eu participei de um congresso que a Coreia, não sei se é a Coreia ou a China. Sim. Tem uma inteligência artificial onde eu me consulto aqui, eu gosto de você. É a China. É a China. Conforme eu estou falando, eu vi a China. E mais os exames junto dessa tecnologia, vai dando indicadores do que eu tenho. Sim. Nós temos uma... Conclui. Sim, nós temos uma realidade similar no Brasil. Ela é feita através de um dos softwares que eu levantei aqui para trazer para vocês, para falar um pouquinho. Ele se chama tipo iPhone, ele é iMedicina. Ele traz o quê? Ele traz algo similar na versão premium dele.
onde ele consegue fazer um trabalho de tu passar para eles os prontuários, ele cria indicadores e já te entrega uma coisa mais direcionada, tipo um funil. Não é inteligência artificial ainda, mas já é um funil de entrega. Né? Deixa eu explicar para o pessoal. É que tá dando eco no computador dele. Ah, sim, pode ser. Se eu colocar... Não é o fone, é a minha voz do tablet dele. Sim, pode ser. Uhum. Eu acabei tirando o fone para ver se ficava mais fácil de não dar esse problema, né? No sentido, então, geral... Deixa ele falar, eu não vou falar mais, gente. Não, tranquilo. A ideia, na verdade, é uma troca, né? Sempre é importante fazer uma troca. A gente tem que entender, nesse caso, assim, que o software, ele vai fazer um pedaço, mas ele não é capaz de tomar a decisão. Por que ele não é capaz de tomar a decisão? Eu não sei se vocês lembram, é um filme muito antigo, tá? É um filme bem velho mesmo, não sou tão novo assim. É só a carinha de guri. Mas assim, era um filme em que aparecia o J. Fox, né? James Fox, não me lembro exatamente o nome dele, mas J. Fox, que é o cara que fez De Volta pro Futuro. E ele era um jovem médico, eu acho que era Coca-Cola o nome do filme. Era uma coisa com a Coca-Cola. E um médico bem velho na cidade, ele chegou lá e deu um diagnóstico pro cara que ele tinha um troço extremamente complicado, tinha que operar para ontem, e o médico chegou, que nada, dá um copo de Coca-Cola que amanhã ele tá bem. Não, porque ele vai morrer, porque não sei o quê. O cara tomou um copo de Coca-Cola, no outro dia ele perguntou, como é que tu tá? Bah, tô bem, melhor, fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Larguei tudo que eu tinha que largar, e aí o que acontece? O jovem médico ficou assim, mas como é que tu sabia disso? Sim, mas ele se trata comigo há 30 anos. Ele sofre de gases, é só gases. Então, isso não tem máquina que consiga fazer. Não tem máquina que vá substituir, na verdade, esta realidade. A máquina ela vai ter uma limitação técnica de conhecimento e principalmente daquilo que os médicos, hoje em dia, infelizmente, uma boa parte quer pular, que é a questão da anamnese inicial. Né? Que é sentar contigo e te entender. Aliás, eu tive consultando com alguns médicos do final do ano passado para cá, por algumas situações que eu passei, e eu fiquei encantado, mas realmente encantado com alguns que eu passei, de tão bons que eles foram, em que sentido? O médico ficou quase 1 hora comigo tentando me entender, digamos assim. Não é para ser terapia, mas é para ser algo que te deixe em paz, que te deixe tranquilo, porque ninguém procura um médico, assim como ninguém procura um advogado, se não tiver um problema. Ele não vai ser consultado somente para dar bom dia. Ele vai ser consultado porque tu está com uma situação que está te afligindo. E a saúde é muito importante. Então nós, quando falamos de tecnologia, a tecnologia não pode nos apavorar. Bem pelo contrário. A tecnologia na área médica, por tudo que eu tenho pesquisado e que eu tenho visto acontecer, ela tem tudo para ser um grande braço direito do médico. Ela tem tudo para ser um grande assistente do médico. Só que o médico também tem que querer. Ele também tem que abrir a sua mente, no meu ponto de vista, que é uma coisa que eu falo muito para os advogados nesse aspecto, tu tem que estar com a mente aberta, para quê? Para que tu possa compreender que a tecnologia pode abrir os teus horizontes. Ela pode fazer com que o teu patamar de efetividade e depois de eficiência seja melhor. Ah, mas eu sou muito bom, porque eu opero, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Tu pode ser muito bom no resultado. Mas para ti fazer tanto, entre aspas, o teu marketing, quanto para ti fazer a tua entrega, é extremamente relevante, mas extremamente relevante mesmo, que tu tenha empatia. As pessoas me perguntam muito, Bruno, é uma questão que eu tenho feito muita live agora na sequência, elas perguntam muito uma questão muito, qual é a minha opinião pós-pandemia? É uma coisa que se pergunta muito. Gustavo, o que tu acha que vai ser do mercado após a pandemia? E eu tenho dito uma frase que eu acho que ela vai resumir bem isso, e ela serve muito para a área médica com muita clareza. Nós vamos ter que criar muito mais empatia. Não é só o lado humano. Nós temos que nos colocar no lugar do outro. Nós temos que entender que cada vez mais o ser humano que está ávido pelo contato, nós passamos aí pelo Dia das Mães sem poder abraçar nossas mães, nós passamos por situações, estamos passando por situações em que nós não podemos conviver direito nem com o vizinho, nem com a nossa família de certa forma. Então nós temos que entender de forma clara e objetiva que nós estamos sentindo muita falta do carinho, do abraço, etc. Mas tem um segundo ponto aí, que é muito relevante. Nós temos que nos colocar no lugar do colega, no lugar de quem nós estamos atendendo. Então, por exemplo, se o médico começa a observar, ele não pode entrar na onda, como a gente diz, né? Ele não pode sofrer com o paciente. Mas se ele entrar na situação que ele está passando
e compreender as angústias que aquela pessoa está passando, ele vai criar dentro dele paciência também. Ele vai criar dentro dele um pouco mais de ânimo e vontade para atender aquela pessoa que, entre aspas, é ignorante no assunto que ele sabe. Porque aquela história, ele pode ser um médico bam de operar cérebro, mas o pedreiro sabe construir uma casa melhor do que ele. Não existe essa questão. Existe uma questão, na verdade, de oportunidades e de uma série de outras questões, mas como bem disse o nosso colega Marcelo aqui, a questão toda é o quê? É atendimento, que é empatia, que é esse lado, entre aspas, humano. E isso a tecnologia não chega nem perto, mas nem perto mesmo. Em vários e vários aqueles questão de curso, palestras, eventos, quando estava no ambiente presencial, já há mais de um ano a gente tem visto isso, às vezes não tanto aqui no Rio Grande do Sul, mas fora daqui é muito comum, e aqui alguns eventos começaram a fazer, que é o quê? Eles começaram a botar robôs para receber as pessoas. Não sei se já teve essa experiência. Eu já tive. Não. Ela é muito interessante, porque tu chega, é um robô que está lá e no peito do robô, tu bota a tua classificação, teu CPF, o robô te diz onde é que tem que ir, alguns robôs te acompanham até a mesa. Então, tu tem uma experiência com robótica muito interessante. Mas essa experiência, ela é divertida, entre aspas. Mas tu prefere que seja uma moça ou um rapaz te levando? Sim, tem um lado humano aí. E nós que muitas vezes reclamamos, às vezes tem pessoas, tirando o pessoal da TI, tá? O pessoal da TI que me desculpe, que eu sei que eles não gostam de outros seres humanos, eles gostam de máquina. Mas tirando o pessoal da TI, o resto das áreas gostam de seres humanos, gostam de interação. E é uma brincadeira, porque óbvio, até o pessoal da TI também gosta. Mas eles gostam muito mais da máquina no sentido de interagir no seu dia a dia. Agora, nós precisamos do contato e de entrega. Como a gente está falando aqui de questões de telemedicina, questões de tecnologia, a interação da máquina, ela é como ferramenta e não como fim. E eu acho que é isso que é o recado que tem que ficar. Nós não podemos aqui ficar falando que a tecnologia é tudo isso, a tecnologia é tudo aquilo. A tecnologia que eu conheço, eu venho acompanhando tecnologia desde os anos 90. E digo para vocês, ela já evoluiu muito. Nós estamos a passos largos caminhando para a terceira, são 4 ondas da inteligência artificial. Nós estamos caminhando para a terceira recém, que nem é automação plena. Nós estamos muito longe do Exterminador do Futuro do Schwarzenegger, ainda está muito longe de máquinas autônomas, nós estamos longe disso. Mas talvez chegue uma hora que isso aconteça. Ainda assim, nós temos a perspicácia da inteligência humana. E quando as pessoas me perguntam, Gustavo, como é que tu prova isso? Existe um case muito interessante, que é o case do Kasparov, talvez vocês lembrem disso, quando o IBM, a IBM fabricante, lançou o primeiro computador que jogava xadrez. Kasparov, campeão mundial russo de jogador de xadrez, foi desafiado pela máquina da IBM. Primeira vez a máquina da IBM perdeu, na segunda vez a máquina da IBM ganhou. E todo mundo disse, acabou para o ser humano, porque ela aprende muito mais rápido, ela prevê as jogadas, etc. Passou um tempo, não lembro se foi um ano, passou um tempo, e o Kasparov pediu uma revanche contra a mesma máquina, era o Deep Blue o nome da máquina. Exatamente, Marcelo, essa foi a sacada. O Kasparov fez o quê? Ele fez uma jogada, na verdade, em poucos mesmos movimentos, uma questão de algumas horas, que para o jogo de xadrez não é nada, ele ganhou do Deep Blue, que era o nome do computador da IBM. E todo mundo ficou assim, abismado. E ele assim, como é que tu ganhou? Eu desprotegi o rei. Quando eu desprotegi o rei, ele veio atacar direto, ele não pensa. Ele não pensa que aquilo é muito fácil, que aquilo é muito barbada. Ele não sabe o que é malandragem. Então pense comigo. Pense comigo agora na tua figura de médico. Tu olha para o sujeito que está na tua frente e tu saca quando ele está te mentindo. Tu saca quando ele não quer te contar alguma coisa. Quando ele está querendo esconder porque ele tem vergonha de ter uma doença, de ter uma situação, ou ter ido para um grupo de risco. Eu acho que isso é uma questão fundamental que a telemedicina tem que aprender. Eu diria, porque a telemedicina como ferramenta ela sabe, mas a telemedicina tem que aprender o quê? A entender essa questão. Eu utilizar de forma aliada, É um aliado da atividade do exercício médico. Com certeza. É um aliado importante, um aliado que não só em época de pandemia. Eu te pergunto que numa cidade como a nossa, Porto Alegre já é uma cidade que já tem um certo trânsito e um certo movimento. Não é como São Paulo, por exemplo, mas nós já temos um certo trânsito. E agora, em épocas de pandemia, onde eu faço, por exemplo, reuniões totalmente online,
As reuniões não atrasam. Começa a ser ignorado. Não tem. Quer dizer, nós estávamos aqui um pouco antes, né? Um pouco antes da nossa live aqui conversando. Todo mundo está esperando aquela hora ansioso, porque tu já sabe. Nós aprendemos um conceito que eu não sei se vocês vão lembrar, que a gente costuma dizer que é o livro da Miss, né? Que é o Pequeno Príncipe, que toda Miss leu, né? Aquela coisa da... É até um preconceito dizer isso, mas é uma brincadeira jocosa, tá? É até preconceituosa, concordo, mas jocosa, somente isso, antes que me crucifiquem. Mas o livro Pequeno Príncipe, aliás, Antoniette de Saint-Exupéry era um apaixonado pelo Brasil, vivia aqui em Florianópolis, né? Dizem inclusive que já caiu com o avião aqui na nossa... Vivia no sul da ilha ali comendo ostra. Exupéry escreveu livros e textos maravilhosos. No Pequeno Príncipe, que eu considero um livro atemporal, ele escreveu uma parte com a raposa, onde ele comenta justamente a questão do tempo. Nós estamos aprendendo isso a duras penas. Nós estamos aprendendo o que é esperar e ansioso por outra pessoa. Sem estar apaixonado, né? Sem estar naquela relação de paixão. Mas é importante que isso... Sem estar na demência. Sem estar numa demência fora da razão, vamos chamar assim, independente de qual seja o ambiente, né? Da demência. O que acontece na prática, gente? As pessoas, e o médico também está incluído como um ser humano, e não pode esquecer disso, ele não é o super-homem. Né? Ele pode fazer plantões de 12 e cobrir plantões do colega de 12 e dizer eu sou invencível, mas ele não é, porque ele também morre com um vírus invisível. Se ele não tomar cuidado, ele também pega a doença venérea. Se ele não tiver cuidados básicos, ele é um ser humano como qualquer um de nós. E que, aliás, se tem que se fortificar muito na questão psicológica, justamente por esse motivo. Porque todo mundo que olha para ele considera ele uma super pessoa. Considera ele alguém invencível. Tá, mas tu é médico. E só por isso já é uma responsabilidade. Gigante, mas gigante. E aí vem o Dr. Google, né? Ou vem a questão de muitas vezes de chamarem a telemedicina como a inteligência que vai substituir o médico. Não vai. Não vai por quê? Porque tem a questão da inteligência emocional, tem a questão da empatia, tem a questão principalmente também, que eu chamei aqui jocosamente também de malandragem, mas é experiência de vida, que só as relações humanas nos dão. A máquina não aprende experiências de vida. A máquina aprende aquilo que é lógico e sequencial. Ela cria, inclusive, com base nisso. E é por isso que ela não tem emoções. Porque esse lado pertence ao ser humano. E aí nós entramos numa discussão, que eu não vou entrar muito, mas só para vocês terem uma noção da inteligência artificial, que é o seguinte parâmetro. Tu está numa rodovia andando com um carro autônomo. Nós não estamos longe disso, tá? Já existem várias rodovias em que circulam carros autônomos, existem vários testes com caminhões autônomos, inclusive. Mas tu está numa rodovia sentadinho e o teu computador está te guiando, como um carro autônomo. Alguém atravessa na tua frente e o computador do carro tem alguns segundos para tomar uma decisão. Te matar, motorista, porque ele vai desviar e vai te jogar num barranco. Matar a pessoa que está na tua frente. Ou fazer uma desviar para o outro lado e de repente capotar o carro e tu também vai morrer. A estatística e a probabilidade farão que ele tome essa decisão por ti. Essa é a verdade. Meu Deus. Agora, o ser humano não age nisso. O ser humano, naquela fração de milésimo de segundo, ele enxerga a vida inteira dele. E às vezes ele toma uma decisão que ninguém morre. Não existe tecnologia que explique isso. Não existe. Tem um filme muito interessante que retrata isso de uma forma muito legal, que é aquele filme com o Will Smith, Eu, Robô. Que ele tem um ódio dos robôs, porque o robô pulou na água, salvou ele e não salvou uma criança, porque a probabilidade da criança era menor. E ele diz, mas eu sou grande, eu sou adulto, eu vou. Não, vamos pela probabilidade. E aí nós entramos justamente no quesito de que ser humano, ou seja, ter características humanas, é essencial. E o médico não está imune a isso. Tá? Não está mesmo. Como eu estou vendo aqui pelo tempo também, que daqui a pouco, né, vai indo. Puxa vida. É verdade. A gente fala e daqui a pouco o Instagram nos derruba, né? Até que ele tá queridinho, né? Agora ele tá botando lá os segundinhos antes de derrubar. Tá. Eu perdi uma live uns dias atrás. Fiquei tão frustrada, agora eu fico de olho. Mas eu quase não prestando atenção. Eu dou uma olhada pra não cair. Até porque fica mais difícil depois de gravar a live também, né? Ela fica mais complicada de gravar. Uma questão, então, pra gente poder fazer um fechamento sobre ferramentas mesmo, que eu acho que é muito relevante. Eu falei antes de você entrar, claro. Eu tive uma pergunta na caixinha de perguntas que eu fiz no Instagram. Sim, perfeito. Sobre o WhatsApp, sobre a criptografia
Tá. E o Zoom, porque saiu uma nota de que ele estava com problemas de dados e tudo mais. Aí você conseguiu emendar. Claro, dá para falar sobre isso sim. A questão é assim, ó, o WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa por um motivo. Porque o WhatsApp, Facebook e Instagram é o mesmo dono, tá? É o Zuckerberg, é o Facebook que é dono. Então o banco de dados é o mesmo. Quem está botando segurança entre o WhatsApp e o Messenger do Facebook é a mesma coisa. Inclusive, talvez vocês não saibam, mas daqui a algumas semanas eles vão ser totalmente integrados, tá? O WhatsApp e o Messenger vão virar um só. Eles vão ser integrados como ferramenta. Já foi anunciado isso pelo Facebook. A criptografia do WhatsApp ela é muito boa. Mas a verdade é uma só. O WhatsApp, quer dizer, o Facebook como dono da ferramenta, ele tem convênios de protocolos de acordo com o governo americano. Então, tu tem segurança dos dados quando tu trafega um a um, né? Mas se tu estiver participando e o governo americano entender que se trata de terrorismo, eles vão abrir todas as tuas conversas. A verdade é essa. Tá, vamos ser bem francos. Eu costumo dizer que eu gosto muito do Telegram também. Acho uma ferramenta excelente. No Brasil ela não é muito difundida. Ela é tão segura quanto o WhatsApp, só que daí em vez de entregar para os americanos, está entregando a informação para os russos e a China. Aí tu escolhe para quem é que vai entregar. Né? Mas os grupos de tecnologia, tá? Boa parte, se não todos os grupos de tecnologia já abandonaram o WhatsApp faz muito tempo. Eles estão no Telegram porque o Telegram tem muito mais recursos que o WhatsApp. Agora, se nós quiséssemos falar aqui de uma ferramenta que no Brasil talvez vocês nunca ouviram falar, que é 100% criptografada, e aí sim, porque ela é open source, ela não entrega dados para ninguém, é o Signal. Se vocês baixarem o Signal. O Signal é um WhatsApp que criptografa, tem boa parte dos recursos do WhatsApp, só que daí tu não está entregando dados para ninguém. É só entre tu e a outra pessoa. Então, para falar de criptografia, vamos dar uma resposta bem objetiva. Sobre o Zoom, gratuito, totalmente gratuito. Sobre o Zoom, o que aconteceu? O Zoom foi uma plataforma que pulou de 10 milhões de acessos, né, de pessoas que usavam, para mais de quase, sei lá, foram 300 ou 500 milhões de usuários em menos de 20 dias. Então o que aconteceu? Ele virou a bola da vez, ele virou alguém que valia a pena ser invadido. Tá? Então no início de abril ele sofreu vários ataques de grupos hackers pelo mundo e ele foi invadido sim. Tá? Eu tenho conta no Zoom, inclusive paga. Naquela época eu avisei todos os meus clientes que eu não estava mais usando o Zoom, eu abandonei o Zoom inclusive, por algumas semanas, até o Zoom fazer o que ele fez semana passada. O que o Zoom fez semana passada? Como, justamente, olha, eu estou solidificado no mercado, eu vou dar uma resposta rápida. Na verdade, todos os ataques que ele teve, ele respondeu aos ataques em 24 horas com o lançamento de versão nova, o que é impressionante, tá? Porque uma empresa de tecnologia responder em 24 horas, às vezes nem o Google faz isso. Então, realmente, ele investiu em tecnologia e hoje ele está, não vou dizer 100%, porque tem piá de 11 anos que invade a NASA. Mas a verdade é que... Não dá. Agora dá para te falar o seguinte, agora o Zoom tem criptografia, ponta a ponta, que nem o WhatsApp. Então agora dá para usar com mais segurança. O que eu faço para dar mais segurança se vocês estão utilizando o Zoom, versão gratuita ou versão paga, tanto faz. Eu faço uma coisa porque eu sou mais, entre aspas, preguiçoso. Tu pode botar senha, tá? Muita gente põe senha. A OAB faz isso, outros fazem isso. Eu sou preguiçoso porque eu uso muito o Zoom para o meu consumo de consultoria. Então eu não quero que o meu cliente fique lá com senha, etc. O que eu faço? Marquei uma reunião com a Bruna, vou atender a Bruna. Espero a Bruna entrar, eu dou um clique nas configurações e eu fecho a sala. É como eu chavear a porta, ninguém mais entra. Pronto. Perfeito. Quer dizer, eu acabei de criar a segurança que eu preciso no meu ambiente, que ninguém vai me invadir, porque a sala está fechada. É mais seguro que a senha. Porque se ele descobrir a senha através de um e-mail que ele roubou, ele entra na sala igual. Exato. Então chavear a sala é a melhor coisa do mundo, tá? No caso do Zoom. Agora tu me disse assim, Gustavo, o Zoom tem uma outra questão. A versão gratuita do Zoom só dá 40 minutos de reunião. Então assim, Gustavo, eu preciso de ferramentas gratuitas que deem mais do que isso. Bom, o Google Meet liberou até o final do ano para todo mundo 250 pessoas sem limite de tempo. É uma baita ferramenta. O WhatsApp está ampliando para 50 pessoas as salas de reunião no WhatsApp pela versão web no computador a partir da semana que vem. Nós temos o WhatsApp já com 8 pessoas, o que já é um bom número. Nós temos aí ferramentas, inúmeras outras ferramentas de monitoramento. Eu tenho até artigo, depois posso passar para quem se interessar,
tem artigos que eu já escrevi sobre essas ferramentas. Então tem muita coisa no mercado boa. Falando na eu me medicina... interesso para colocar lá nos grupos. Claro. Eu tenho uma que eu fiz um arrazoado, acho que de 8 ou 10 ferramentas, falando um pouquinho sobre cada uma. Nós temos hoje uma realidade, tem o Skype, né, famosíssimo, tem várias. Nós temos uma, que agora o Skype não podemos esquecer. Skype é Microsoft agora. Não podemos esquecer. Quem é que está por trás? Seguro? Né? É seguro? Sim, é seguro. O WhatsApp é muito bom. Um colega, André, está colocando que no Zoom App, mesmo dizendo que passa, já fez reunião de 2 horas. O que eu sei, André, é que no período de pandemia, eles andaram flexibilizando. Eles te notificam e mantêm a reunião. Mas, na verdade, como ele é uma plataforma paga, daqui a algum tempo ele vai cortar. Então não adianta a gente trabalhar isso como um conceito eterno. Só isso, tá? No período de pandemia, nós estamos com muitas... é que nem a NET, né? A NET me liberou vários canais que eu não tinha. Mas é por um período, né? A gente não pode levar isso como uma ferramenta de trabalho. Só isso que eu quis dizer. Mas concordo contigo. Ele pode estar com liberações atuais, né? Maiores. Ou, talvez, no teu caso, uma das duas partes usava o Zoom pago. Aí tranquilo. Aí libera mesmo. Aí libera mesmo. Bom, eu separei 3 plataformas para falar para vocês. Uma delas já citei várias coisas, que é o Google Healthcare. Ele é uma plataforma que está dentro do Google G Suite. Tá? Ele faz a gestão de pacientes, ele cataloga resultados e já indexa esses resultados sozinho. Ele veio com um monte de novidades. Ele está totalmente em inglês ainda, ele não é abrasileirado, tá? Ele está totalmente em inglês, mas é uma ferramenta assim, eu acho que médico, querendo ou não, ele sabe inglês, porque boa parte da literatura dele não é brasileira. Então, não que o Brasil não tenha, vamos deixar bem claro, mas na verdade muita coisa, e as pesquisas também, as publicações são internacionais. Então eu não vejo isso como um problema. A vantagem é que ele não é um software web como os outros. Ele é uma plataforma cloud, ou seja, no teu celular ele já é nativo. Tu não vai precisar ficar com 1000 coisas instaladas ou acessando o site tendo que ver o tamanho. É diferente, tá? É uma plataforma nativa para celulares, para computadores e para acesso web. É bem diferente. É pago, ele é gratuito dentro de um período de experiência. Depois ele se torna dentro do G Suite, que é uma média de $6 por mês por pessoa. Ele tem mais um preço que daí só se eu tivesse um CRM para conseguir. Não tinha ali para conseguir habilitar. Mas não deve ser uma coisa tão cara, porque o Google não tem essa tradição de fazer software muito caro. Sim, eu informo, Andréia. Depois a gente pode colocar ali, não sei se vai dar tempo por escrito, tá? Mas é o Google Healthcare, é uma delas. Outra questão, eu dei uma olhada. Depois você me manda, eu crio um post. Tá ótimo, mando sim. Já mando. E mando também o resuminho dela. Um software chamado AttendeMed. Eu dei uma olhada, até porque o meu pediatra utiliza e outras pessoas utilizam. Meu pediatra é bom, né? Desde os 15 eu não tenho pediatra, né? Mas aquela coisa, né? Aliás, foi uma coisa que eu consultei até os 15 e fiquei muito triste. Eu gostava muito do meu pediatra, o saudoso Dr. Marco Aurélio, uma pessoa finíssima. Ele faz agenda e prontuários online. Ele trabalha com todas as áreas. Isso é uma coisa que eu achei interessante. O Google também diz que trabalha, mas o outro software que eu pesquisei, ele é mais especializado. Esse aqui atende todas as áreas, né? Multiprofissionais, portanto. Envia aviso, e-mail e SMS dentro da plataforma. Tem um custo, mas envia. Bem legal. Então o cliente pode confirmar o agendamento por SMS que ele recebeu, que é uma coisa excelente. Prático. A interface dele é muito fácil. Tu abre ali, tu vê que são telas bem simples realmente. E ele não cobra da recepcionista e dos administradores do sistema, ele cobra só os médicos. Tá? O valor dele... No acesso, Exatamente. O médico que está cadastrado pelo acesso. R$110 no plano anual é mais barato ainda. Então não achei um preço absurdo, achei um preço bem razoável para um software que oferece bastante coisa. Os SMS depois é separado, é 30 e poucos centavos, mas não é nada absurdo. Tá? Esse segundo se chama AttendeMed, que é o que eu estou falando agora. E o terceiro... Eu vou deixar no post, gente. Sim, vamos fazer um post. O terceiro se chama tipo iPhone, iMedicina. O iMedicina ele tem bastante recursos, mas ele é mais especializado. Ele tem uma versão gratuita, que eu achei bem razoável para quem está começando. Tá? É uma versão que traz também agendamento e prontuário online, traz garantia de que os prontuários são criptografados, porque isso é muito relevante, estou trabalhando com dados sensíveis. Né? Segurança com certificados e protocolos, tudo web, faz integração ao Google Agenda, o que eu achei bem legal, quer dizer, para um médico que está começando, não tem muita grana, e tu pode pegar a versão gratuita, que dá até 3 médicos, está na versão gratuita. Agora em coronavírus ele está liberando, está tudo gratuito, está liberando.
E até 3 médicos ele é gratuito. Depois de 3 médicos ele tem um plano premium que custa R$90, é um pouco mais barato. Mas aí ele faz o quê? Ele dá uma série de recursos que ele chama Premium Light. E depois do Premium, digamos assim, naquilo que é para valer mesmo, tu tem que contratar a tua especialidade. Ele vende por especialidade para vender serviços agregados a cada especialidade. Perfeito. Achei interessante, porque a maioria dos médicos também trabalha assim, né, por especialidade. Então tu poderia comprar. E ele tem um plano assim, ó, completaço. Aquele plano que cabe tudo dentro, até site para o médico, Google AdWords para o médico, tudo, por R$460 por mês. Então não achei nenhum absurdo, assim. Vai avaliar dentro das funções da clínica, né, exatamente. Do médico. E comparando até pela minha principal área, que são os advogados, tá até barato. Porque software jurídico, os preços são bem diferentes. Né? Outra realidade bem distinta. Então acho que nesse quesito, assim, para a gente poder responder, a gente dá depois porque a gente já está ali com alguns minutos para fechar, a gente responde daí a questão então para o pessoal. Eu te mando agora daqui a pouquinho essas ferramentas e a descrição delas, que vai ter o linkzinho ali, e as pessoas podem depois consultar, né, e verificar. Perfeito. Eu vou deixar eu quero agradecer a todo mundo. Desculpar o nosso diálogo não foi legal por conta do áudio, mas o conteúdo do Dr. Gustavo foi excelente, que é o que importa aqui. A ideia é troca, né? E eu vou deixar eu vou baixar esse vídeo, claro, e deixar num grupo chamado Só Médicos. Tem no meu Linktree, na bio. E aí lá eu vou deixar também os artigos do Dr. Gustavo. Então quem quiser, só adicionar. Só médico, tá? Não for médico, não adianta entrar no grupo. Se não adiantar. E é isso. Obrigada de novo para você e para todos que estão aqui. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Nós estamos fazendo ao vivo. Então, né? A gente sabe que essas coisas acontecem, né? Nós temos um colega está colocando aqui até a questão de seguro digital, etc. É um assunto que dá para falar numa outra oportunidade, realmente pelo tempo agora não vou conseguir, mas é bem legal realmente a questão de seguro, eu concordo. A responsabilidade civil como advogado e como questões de seguro ela é bem importante. Uma questão também para nós finalizarmos então com uma questão positiva. Leva para o lado humano, para o lado da empatia. Não considera a tecnologia tua inimiga, considera ela tua amiga. E com isso tu vai realmente conseguir entrar nessa era que a gente chama de 4.0, que está aí já batendo a nossa porta, e nós conseguimos realmente fazer esse lado mais humano e principalmente social, né? Porque a profissão da medicina, ela é social já por natureza. Obrigado a todos que nos acompanharam, a todos que comentaram. Foi um prazer realmente muito grande estar aqui. E até uma próxima oportunidade, gente. Até mais. Gustavo, antes de você fechar, tem uma colega que perguntou aqui, está na bio, no meu perfil, só clicar lá que você vai receber o grupo. Ótimo. E para fechar, eu quero que você indique um filme e um livro. Livro. Eu gosto muito, eu tenho uma coleção de 25 títulos que eu presenteio às pessoas, tá? Que faz parte da minha coleção. Eu acho que de tudo que nós falamos hoje por esse lado humano, quero recomendar para vocês um deles, se chama A Carícia Essencial, do Roberto Chiniachik. Eu acho que vocês vão se sentir abraçados por mim se lerem esse livro, porque é um livro que trata muito da questão humana, é muito legal, é um livro antigo, não é fácil de achar, mas é um livro antigo e muito gostoso de ler. É uma psicologia simples. Um filme que eu gosto muito, já que a gente falou tanto dessas histórias ali dos filmes, mais antigo, eu sou apaixonado por filmes de ficção científica, mas eu gosto muito e acho que nesse lado humano, o filme que me traz assim, bom, é que me vem tantos na cabeça, mas um filme que me traz muito como uma coisa mais verdadeira, eu vou procurar depois e vou te mandar, é esse filme do médico que eu falei, do J. Fox, com o cara que é o médico mais velho. Eu vou procurar depois e eu te mando o nome dele, porque eu não tenho de cabeça aqui. Mas acho que o pessoal vai se divertir. Isso. O pessoal vai achar muito divertido. É um filme sobre médico e muito divertido. Perfeito. Obrigada, gente, de novo. Gente, obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.